do que um. Já dizia o santo livro, do que viverem perdidos em seus corações. Acertando os ponteiros no relacionamento. É melhor serem dois do que um. Esse tema que eu quero conversar com vocês nos convida a pensar nesta realidade. Nós somos chamados, criados, com o propósito do quê? Do companheirismo e não do individualismo. Isso é algo assim unânime. Nós fomos chamados para o companheirismo, para fazer parte de algo maior do que nós mesmos, tá? E isso se estende a vários níveis, desde o nível família, cônjuge, filhos, depois comunidade. Você vai descobrindo que a vida vai fazendo um sentido na medida que você vai descobrindo o sentido disso tudo. O que é? Somos criados para o companheirismo e não para o individualismo. Muitas vezes a gente descobre que a felicidade, a alegria, ela só é real quando ela é compartilhada. Pena que a gente demora tanto para descobrir isso. E às vezes, mesmo convivendo socialmente, num contexto familiar, de igreja, a gente tem dificuldade de entender essa verdade. Que a alegria só se torna real na nossa vida quando ela é compartilhada. Quando nós compartilhamos com as pessoas que amamos, as conquistas, as realizações, aquelas coisas que, se não tiver alguém para compartilhar, não faz sentido nenhum. Então nós não somos criados para o individualismo, mas para o companheirismo. No entanto, não é novidade para ninguém, não há dúvida, que o individualismo é a raiz de muitos males na sociedade. Não é a raiz de todos os males, como diz a palavra de Deus, em relação ao amor ao dinheiro. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas eu creio que de muitos males. O individualismo, ele nos cega, ele sabota o projeto de Deus para o ser humano, sabota o propósito de Deus para a nossa vida, e nós deixamos de compreender coisas preciosas, nos privamos de bênçãos maravilhosas, quando nós deixamos que o individualismo tome conta da gente. E é possível sim, uma pessoa ser individualista casado, uma pessoa ser individualista membro de uma igreja, ser individualista convivendo com muitas pessoas, mas ele pensa apenas em si. O individualismo é mais ou menos isso. Ele não consegue pensar no outro. Ele não pensa no coletivismo. Ele pensa no individualismo. É daí que surgem muitos problemas nos relacionamentos. E muitos casais sofrem porque são pessoas individualistas. Cada um tem o seu projeto de vida. Cada um busca a sua própria felicidade, a sua realização. E esquece que esse não é o fim. Isso vai levar a uma ruptura, a um desgaste desnecessário. Então a sociedade vem se debatendo com essa questão do individualismo e do coletivismo. Tem um pesquisador holandês, na verdade é um psicólogo. Eu não sou obrigado a falar a língua holandesa, até que o Dr. Krabbenen, que esteve conosco aqui há 2 anos atrás, me ensinou um pouco, mas eu não aprendi. Na verdade, esse Dr. Hofstede, ele é um psicólogo holandês, pesquisador, e ele criou uma medida de diferenciação cultural entre as populações, para várias áreas da sociedade. Ele fez comparações entre as várias culturas, tá? E com medidas bem interessantes. É um trabalho muito bem feito. Ele conseguiu mensurar questões econômicas, questões de relacionamentos sociais. E uma das medidas mais famosas da sua escala é a que compara tendências ao individualismo e o coletivismo de cada cultura, de cada sociedade. Interessante. Então ele criou esse método, tem um mapa mundi que mostra uma escala de individualismo das culturas. Essa escala vai aproximadamente assim até 100, de 0 a 100, e quanto maior o número da escala, maior a tendência ao individualismo que aquele grupo, que aquela sociedade, aquela cultura tem. Então, o país Brasil, ele tem uma escala. América do Norte tem em outra escala. Cada país do mundo, tá, está dividido numa escala. Eu encontrei esse mapa, e ele mostra mais ou menos, tá, esta escala
deste pesquisador holandês que mostra essa tendência ao individualismo. É interessante, né? Você tem aqui, olha, então, conforme a cor vai intensificando, amarelo, laranja, vermelho, vermelho bem escuro, vai aumentando. E ali no mapa mundi você tem uma noção do nível, né, de individualismo de cada grupo. Então você tem ali a região do América do Norte, bem intenso, vermelho, algumas regiões aqui na América Central, Brasil, outros países da América Latina, os países na África, a região da Europa, a Austrália. Bom, fica claro aqui que a Austrália, alguns países da Europa e América do Norte são os países mais individualistas. Na escala, nós nos encontramos no número 31. Não é o pior, mas também não é o melhor. Tem países com menos tendência individualista do que nós. Os americanos, 91. O americano, australiano, está entre os maiores. Os países que têm maior tendência ao individualismo. E como tudo que é ruim nós importamos, não vai demorar muito para essa escala aumentar. E é uma tendência da cultura moderna se tornar cada vez mais individualista. Eu acho que o pessoal mais antigo aqui sabe como nós éramos mais simpáticos com os nossos vizinhos, com nossos companheiros de trabalho, como as pessoas tinham suas casas mais abertas, por uma série de razões, e até mesmo por questões de segurança, a tendência cada vez maior a gente se fechar no nosso próprio mundo e se tornar cada vez mais individualista. Nós queremos quebrar essa barreira como sociedade. E como cristãos, isso sabota o projeto de Deus para nós. Não dá para ser um cristão individualista. Esse individualismo é o que faz com que muitas pessoas acreditem ser possível servir a Deus numa carreira solo, desconectar de uma comunidade, porque viver em comunidade exige muito da gente. Exige um espírito coletivista. Nós não podemos ser individualistas numa igreja. Nós temos que abrir mão de muitas coisas. Nós temos que aprender a compartilhar, a servir, né? O individualismo ele é o oposto a tudo isso. Ele é contra o espírito de serviço, de dividir, de compartilhar. Então, meus queridos, isso é um ponto importante para a nossa vida espiritual. E por incrível que pareça, há um capítulo no livro de Eclesiastes que vai falar muito sobre essa questão do companheirismo, dos benefícios e da necessidade que a humanidade tem de companheirismo. Que o oposto disso é loucura. Nós não fomos criados para isso. Então, pensando na questão do livro de Eclesiastes, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em capítulo 4, verso 9 a 12. Nós vamos fazer uma introdução a esse livro e uma abordagem deste ponto aqui. Eclesiastes, capítulo de número 4. Eu vou deixar no telão, porque tem gente acompanhando de casa, pode ler também. Quem quiser acompanhar do telão, a leitura que eu vou fazer. Capítulo 4, verso de 9 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Peço que você abra aí com calma. Eclesiastes está lá nos livros de sabedoria, provérbios, cantares, né? Procura ali. Está aí na Bíblia. Se você procurar, você acha. Aqueles que abrem a Bíblia aqui só uma vez por semana na igreja, não vai ter demora. Antigamente a gente falava assim, olha, desligue o seu celular para participar do culto. Agora a gente fala, ligue o seu celular e procure Eclesiastes aí na Bíblia. A Bíblia hoje é digital, né, gente? A maioria, a tendência vai ser. Bom, Eclesiastes 4, verso 9 em diante diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é serem dois do que um. E aí você tem praticamente uma lista aqui. Porque é melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, e também se dormirem juntos, se alguém quiser prevalecer. Olha, o convite ao companheirismo que a palavra de Deus nos dá. Vamos orar. Ó Pai, nós rogamos de modo muito especial a exposição do texto sagrado, uma vez feita esta introdução, relevância do tema, aplicação para os nossos dias. Ajuda-nos a compreender o significado real, mais próximo possível, Senhor, da intenção do autor, não do achismo,
não do que nós pensamos, mas daquilo que realmente o Espírito Santo quis transmitir através do autor do livro de Eclesiastes, Senhor. E possamos então compreender este livro, este texto, e aplicá-lo, Senhor, de forma relevante para a nossa vida, para a vida da tua igreja no século 21, e dentro desse tema para a vida das famílias, dos casais, que sofrem, Senhor, com esta falta, muitas vezes, de um real companheirismo. Ajuda-nos, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Abençoa-nos nessa noite, mais uma vez eu te peço, pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, então, como eu disse, o livro de Eclesiastes é um livro que nos prepara para enfrentar a vida e viver no mundo real. O livro de Eclesiastes, ele não é nem otimista, nem pessimista, ele é realista. Mas um realismo bíblico, porque o realismo bíblico, ele é esperançoso. Ele é carregado de esperança, sempre. O otimismo, ele precisa adulterar a verdade da palavra de Deus, ele precisa estar sempre criando jargões e fantasias para enfrentar o mundo real, quase uma fuga da realidade, que é uma tendência da religião. O pessimismo, então, é algo terrível. É olhar para a Bíblia e não compreender o propósito de Deus em meio às lutas e adversidades. O realismo esperançoso é, creio eu, o modo mais correto, adequado, coerente de nós interpretarmos a Bíblia. E o livro de Eclesiastes tem isso. Para os pessimistas, ele é um livro que então coloca uma névoa escura sobre esta vida, e nós não temos esperança, nós não temos perspectiva, não há esperança para o que morre, não há as frases aqui tiradas fora do contexto, é uma coisa horrível. E para os otimistas, então, eles têm muita dificuldade, muitas vezes ignoram esse texto, e alguns chegam a dizer, Salomão quando escreveu isso, ele não era convertido. Já vi essa interpretação, alguns chegaram a essa conclusão. Ele não tinha se convertido ainda, né? E como é que pode, então? É inspirado pelo Espírito Santo ou não? É um livro extraordinário, gente. É um livro realista, realismo esperançoso. Sabemos que pela autoria, Salomão é o provável autor deste livro, não só desse, mas de uma sequência de livros que nós temos, porque ele faz parte dos livros de sabedoria, ou que nós chamamos de livros sapienciais de Israel, juntamente com o livro de Jó, livro de Provérbios, e o próprio livro de Cantares, que tem uma abordagem um pouco diferente. É um livro que comumente eu uso para trabalhar com casais. Este livro, na verdade, sabedoria, nos ensina a viver, como eu disse, em um mundo caído e imperfeito. Realismo, não é fantasia. É um livro muito realista. Ele nos ensina, por exemplo, que Deus é bom, justo. Mas mesmo assim, acontecem coisas más, boas e más, aos justos e injustos. É um livro que nos apresenta esta realidade, que nós temos que encarar. Que viver neste mundo é um desafio muitas vezes. Pois nós lemos na palavra de Deus sobre um Deus bom e justo e soberano. E olhamos para o mundo e vemos coisas ruins acontecendo com pessoas boas. E coisas boas acontecendo com gente ruim, como a gente diz. Ao reto, né? Muitas vezes, infortúnios invadem a sua casa, batem na porta do seu lar, provações e privações. E muitas vezes aos injustos, aqueles que não temem a Deus, aparentemente tudo vai bem. Então, na verdade, este livro é um questionamento sobre a vida. A vida debaixo do sol, uma expressão muito usada no livro de Eclesiastes. É uma única vida. Ela ocorre uma única vez debaixo do sol, antes da vida eterna. Nós vamos ver nos próximos domingos a importância de entendermos essa questão da única. Você só tem uma. Viva com sabedoria. É isso que o livro de Eclesiastes nos ensina.
Fique atento a esta palavra vaidade, muito repetida no texto de Eclesiástico. 36 vezes ele apresenta essa palavra. Vaidade no hebraico, rebel, vapor, sopro, algo que passa rápido. Interessante. Esse livro nos apresenta essa grande verdade. A vida, ela é uma só, ela é curta, ela tem alegrias e tristezas, né? Você vai enfrentar diversidades, provações, tempos de bonança. Viva com sabedoria, mais do que tudo, com temor, porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, um dos grandes ensinamentos desse livro. E a palavra Hebel é a mesma raiz, tá? Uma variante da palavra Abel. Abel foi o primeiro a experimentar a morte nessa vida, que teve uma vida muito curta, muito breve, e daí se tornou então, interessantemente, a palavra Hebel, vaidade, sopro, algo que passa rápido, como Abel, foi uma vida rápida, curta, passou por lutas, por dificuldades, mas era alguém que servia a Deus, e cuja vida não foi em vão, pois Deus tinha um propósito na vida de Abel. Entendemos desse livro que nós não temos controle sobre nossa vida e sobre o resultado de nossas obras, se bem ou se mal. Isso não está no nosso controle. E assim, meus irmãos, nós nos deparamos com uma estrutura básica desse livro. Nós podemos dizer que esse livro é dividido em 3 partes. São 3 ciclos que sempre iniciam com uma pergunta crucial. Que proveito tem o homem? Que proveito? Dividido em 3 partes. Primeiro ciclo, capítulo 1 ao capítulo 3, fala sobre trabalho e sabedoria. E os 2 outros ciclos vão fazer um contraste desse trabalho, dessas obras do homem, em contraste com as obras divinas, da sabedoria humana, em contraste com a sabedoria divina. Então ele fala sobre a existência, sobre o trabalho, sobre as nossas obras aqui na terra, que proveito tem o homem. Divide assim o livro em 3 partes. E curiosamente, como eu disse no capítulo 4, nós aprendemos o valor do companheirismo em nossa jornada de vida. Nós poderíamos dizer que diante das adversidades, olhando para este mundo de forma realista, tá? Não uma forma infantil, vivendo uma fuga da realidade, uma forma realista. Como você e eu, que está vivendo esse mundo, que tem realmente muita coisa para enfrentar, motivos para se alegrar e agradecer a Deus e motivos para lamentar. Esta é a realidade. Mas calma, não entre em desespero. Vamos enfrentar de forma realista e esperançosa. Porque Deus vai prover ao longo da nossa jornada, e a ideia é essa, alguém que está tendo uma jornada de vida, capítulo 4 nós vamos ver isso agora, Deus vai prover os meios necessários para você cumprir a sua missão. O propósito de Deus aqui, Ele há de te confortar, de prover, de agir na sua vida, na sua história, mesmo vivendo num mundo caído, realista. Um mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas, onde há dificuldades nos relacionamentos, onde as pessoas adoecem, onde o ladrão invade, rouba, onde nós, durante a nossa jornada, temos que ser realistas e encarar. Nós precisamos da graça de Deus para cumprir a nossa jornada. E o primeiro elemento que ele apresenta no capítulo 4 é a necessidade até, e a grande bênção que nós temos do companheirismo. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós estamos numa jornada. E para que possamos cumprir a nossa jornada, Deus estabeleceu um dos grandes meios para você se fortalecer, se renovar e cumprir a sua jornada, que é a necessidade de companheirismo. Então, no capítulo 4 de Eclesiastes, é interessante, ele vai apresentar isso. Esse verso que nós estamos lendo, capítulo 4, verso 9, inicia: melhor é serem 2 do que 1. Primeiro elemento que ele apresenta sobre o companheirismo: melhor 2 do que 1. Passar nesse mundo, nessa jornada, enfrentar as lutas, as provações, e mesmo usufruir das bênçãos,
fará mais sentido na medida que nós tivermos com quem compartilhar. É melhor serem dois do que um. A primeira divisão, ele diz, por quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho. A ideia que ele vai apresentar em 4 pontos aqui, é que durante a nossa jornada, você estando acompanhado das pessoas certas, porque tem gente que mais atrapalha que ajuda, né? Você vai mais longe. Na verdade, eu posso dizer aqui, e tem que ser sincero com o texto, numa boa hermenêutica, o texto não é um texto aplicado diretamente à vida conjugal. Eu sei que é comum as pessoas usarem, é melhor serem dois do que um. Tem até uma música, que depois, eu não sei, os nossos irmãos, tem um clipe que nós fizemos desta série, que fala sobre isso, linda, de João Alexandre. É bem melhor serem dois. Eu não vou continuar cantando, não vou estragar o culto, né? Serem dois do que um. É lindo, linda essa música. Depois nós vamos apresentar. Está pronta a música aí, meus irmãos? O pessoal da MC4? A música é linda. Faz a gente pensar na jornada de 2 pessoas. Mas deixa eu alertar você. O texto não fala disso. Ele fala do companheirismo humano. Pode ser pai e filho. Pode ser 2 irmãos. Pode ser no ambiente de trabalho. Pessoas que nos ajudam. Mas também pode ser aplicado à vida conjugal, sem problema nenhum. É uma aplicação do texto. Nós precisamos ser honestos com o texto na interpretação. Só que muitas pessoas já leem achando que não, isso aqui é do casal. Os 2 juntos se aquecem, você vai ver que não tem nada a ver. Necessariamente, primeiramente, vida do casal. Pensa, 2 viajantes que têm uma missão a cumprir. 2 mercadantes, que têm um negócio a fazer. E durante a jornada, o trajeto, eles tinham que enfrentar muitas adversidades. Eles tinham, então, perigos. E um iria ajudar o outro. Se algum cai aonde? Cai num buraco. Durante uma jornada, muitas vezes a pé, uma peregrinação, no frio da noite, e eles dormiam próximos. E não necessariamente a ideia ali era de um casal. Às vezes um grupo de pessoas para se aquecer, para se proteger de adversários. A ideia que nós temos, que durante a nossa jornada, é como uma longa viagem. Nós não podemos e não vamos conseguir cumprir a nossa missão sozinhos. É possível que você não tenha o dom para se casar. Isso existe. Já estudou muito aqui na igreja, né? Então pronto, eu estou fora disso. De forma nenhuma, isso não se aplica só a casais. São membros da sua família. Deus te inseriu numa família que, por mais imperfeita que seja, é a família que Deus te deu. E no companheirismo dessa família, no apoio que você encontra nessa família, e mesmo em meio às adversidades que você sofre dentro dessa família, elas te levarão ao amadurecimento. Elas te ensinarão a viver a vida com mais sabedoria, a depender mais da graça de Deus para poder viver a vida em comunidade. Muitas vezes é uma família estendida, como a gente diz, a igreja, o povo. É melhor serem 2 do que um, é a ideia da coletividade, contrária à ideia do individualismo. E muitos casais sofrem com o individualismo, muitas famílias sofrem com o individualismo. Mas nós vamos aplicar a questão do casamento. Então eu peço para soltar esse clipe lindo, presta atenção nessa música, é o clipe que nós vamos caminhar, é uma música cantada, entendeu? Que faz enaltece essa coisa maravilhosa, que é a vida conjugal, o companheirismo da vida a 2. Pode soltar, meus irmãos. É bem melhor serem 2 do que um, já dizia o santo livro, do que viverem perdidos em seus corações. É bem melhor serem 2 numa dor e serem 2 num sorriso. É bem melhor serem 2 numa linda canção. Na verdade,
mas vive pra outra pessoa e se faz um ser completo no instante em que vive o outro. É assim. A tempestade é filha do sol, O sol amigo das plantas, as plantas são o abrigo das aves, e as aves são nossa alegria. A juventude é mais bela se está emoldurada no velho. e o velho tem mais sentido Se tem a essência do novo, não se pode num tempo ser todas as cores, nem mesmo ter todas as faces. Até o não se completa no sim, tomando-se de mais sentido. é assim. É assim, não se pode num tempo Ser todas as nem cores, mesmo ter todas as faces. Até não se completa no sim, tomando-se de mais sentido. é assim, É assim, é assim, é assim, é assim, é assim. é assim. Acertando os ponteiros no relacionamento. É melhor serem dois do que um. O autor inicia então esse trecho enaltecendo o companheirismo, aplicando-se à vida a dois, porque tem melhor paga do seu trabalho. Não há dúvida que na vida conjugal existem conquistas, realizações, projetos que o casal tem que ter. E o individualismo nessa hora sabota. Não tem como. Você quer procurar um cônjuge que você seja feliz com ele, primeira coisa que você tem que saber, se ele tem projetos de vida que batem com o seu. Se ele tem alvos semelhantes ao seu. A começar na sua espiritualidade. É algo que eu tenho dito muito na igreja. Se você vai procurar alguém, procure alguém que te leve para mais perto de Deus. Nunca procure alguém que te leve para mais longe de Deus. Projetos de vida em comum. E não só na espiritualidade. O casal, e muitas vezes antes do casamento, o namoro, a gente esquece qual é o propósito do namoro. Muitas vezes a pessoa namora, não sabe por quê, é para dar um afago, né? Para aquecer no frio. É bom também. Mas não é só isso. O namoro é para conhecer o outro. Para saber qual é o projeto de vida do outro. É o seu futuro, a sua alegria, as suas realizações, a família que você vai formar. Como eu vou me unir a uma pessoa que tem um projeto de vida diferente? Gente, eu não estou falando de ser diferente da pessoa, de ter hábitos diferentes, cultura diferente, vieram de famílias diferentes. A diversidade faz parte. E é possível ter unidade na diversidade. Mas é impossível ter unidade se há projetos diferentes. E nessa hora, meu querido, a questão da disposição para o individualismo ou para o coletivismo no coração do outro vai ser determinante. Por que casamentos acabam? Quando não é o caso de traição, você sabe que a maioria das vezes não é traição, tá? Acabam porque é incompatibilidade de gênios. Não é incompatibilidade de gênios, incompatibilidade de projetos. Coisa mais comum que eu vejo. A mulher quer ir para a esquerda, o homem quer ir para a direita. E começa o conflito, o atrito. Eles não chegam a lugar nenhum. É bem melhor serem dois, não é uma mera união física. É uma união de ideia, de pensamento, de sentimento, de alma, de projetos de vida. Mesmo os dois sendo diferentes. E a diferença é importante, viu, gente? Deus criou, dentro do contexto do relacionamento conjugal, diferenças latentes. Graças a Deus por isso.
São duas pessoas diferentes que têm chance de encontrar o caminho, a saída para o problema, chegar melhor, mais rápido, vamos dizer assim, mais longe, porque são diferentes. A mulher tem características maravilhosas. Ela vê coisas que o homem não vê. E o homem muitas vezes vê coisas que a mulher não vê. Essas diferenças se completam, né? Melhor serem dois do que um. Linda essa canção, fala muito sobre isso. Eles se completam, eles não se dividem. Na verdade, a ideia que nós devemos ter realmente não é competição na vida conjugal, mas cooperação. A ideia aqui, claro, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. É porque juntos eles vão criar projetos. Juntos eles têm ideias e ideais, e eles têm alvos semelhantes. E eles irão mais longe, se assim for. Porque eles não competem, eles cooperam. Um conhece a necessidade do outro e coopera para supri-la mutuamente. E quer seja nas realizações, ter filhos, casar, realizações profissionais, conquistar a casa, conquistar um carro, não é pecado nada disso, ter sonhos lindos, maravilhosos. Deus permite que o casal sonhe junto. E esse é um grande desafio. Muitas vezes nos relacionamentos, desde o namoro, você já tem que sentir isso. Vocês têm os mesmos sonhos. Porque nós não realizamos nada sem antes sonhar. E casal que sonha junto, realiza junto. E usufrui das bênçãos juntos. E tem muito que agradecer juntos. É claro que no meio da jornada, o texto aplica a um viajante. A ideia é essa, tá? Há o risco da queda, do acidente. No meio do caminho, a primeira interpretação aqui é literal. Quando ele diz assim, porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. É a ideia clássica de um viajante sozinho, muitas vezes no fim do dia, porque eles à noite eles param para dormir. Ele não viu uma ribanceira, num declive, ele caiu num buraco, se machucou, sozinho fica lá. Já era. Como ele diz, caindo não haverá quem o levante. Durante uma jornada. Aplicação, sem dúvida, em qualquer contexto, de muito propício para o contexto do casamento. As pessoas caem. Caem porque têm ideias equivocadas sobre a vida. Conceitos precisam ser redefinidos ao longo da nossa jornada. Falta, às vezes, sabedoria em algumas áreas. Cai porque nós somos pecadores e caímos mesmo. No sentido agora mais metafórico, quando nós pecamos, o casamento é um lugar maravilhoso. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, se a gente for pensar bem, a responsabilidade de Adão na queda de Eva é muito maior do que a gente imagina. Alguns dizem o seguinte, há uma interpretação teológica que diz o seguinte, que quando Eva caiu, tá, Adão poderia ainda ser um intercessor dela. Era para ele ter sido um instrumento de redenção, de resgate, digamos assim. Caindo um, o outro levanta. Mas o que foi que aconteceu com Adão? Ele fez tudo o que não devia fazer. Em vez de ser um instrumento para ajudar a Eva, não. Ele caiu junto com ela e depois a culpou. Geralmente, eu e você, homens e mulheres aqui, nós somos réplicas de Adão e de Eva. Quando o nosso cônjuge cai, nós caímos também. Porque nós culpamos. Infelizmente. A maioria das vezes é assim que acontece. Você que está há um pouco tempo mais na jornada, você sabe. Quando o outro cai, não falei? Eu disse que ia dar tudo errado? Não é assim que a gente faz? Né? Eu estou falando. A voz da sabedoria. E você não me ouviu? Tá vendo? Agora todo mundo vai pagar por isso. Isso é o que acontece. Quando um cai, o outro vai e pisa. Infelizmente. É um erro grave, clássico. Que dentro de uma família, infelizmente, a gente faz isso. Companheirismo, gente, se aplica a qualquer contexto. Por que não se aplicaria à vida conjugal? O texto me dá essa liberdade.
Os dois vão mais longe juntos. Eles se ajudam mutuamente. Tem que acertar os passos, os ponteiros, digamos assim, dentro dessa analogia. Nós estamos acertando o ponteiro do companheirismo, né, gente? O terceiro ponto, um aquece o outro. O texto diz assim, verso de número 11: se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? A ideia do viajante se aplica ainda, viu, gente? Frio, faz aquela fogueira, né? E ficam próximos. Um aquece o outro. A ideia metafórica pode ser aplicada a muitas coisas. Um conforta o outro. Um acalenta o outro. Dentro da família. Pai, filho, tios, avós, familiares, dos amigos. A Bíblia diz que amigo, mais, como é que diz? Repete comigo. Mais chegado que irmão, companheirismo. A ideia do texto é companheirismo. Mas vamos aplicar para o casamento? Gente, você sabe o que é dormir sozinho, né? Dormir muitas noites sozinho. Eu vejo meus filhos lá, né? Eu vou lá ver, mas pai, está tremendo lá naquele inverno. Eu cheguei, a cama já está quentinha, né? Aquele que vai na frente aquece. Não é verdade? Que coisa maravilhosa. Literalmente, a não ser quando houve briga naquele dia, aí o homem vai ter que dormir no sofá, né? Com aquele edredom de visita. Sofá torto, torcicolo. A gente já sabe quando o cara está de briga. Quando ele chega meio torto aqui na igreja, porque... Tudo bom, pastor? Tudo. A mulher não veio, ele veio sozinho com o pescoço torto. Pode ter certeza que foi pro sofá. Mas às vezes a gente arrisca, né? Dá aquela entradinha no colchão lá, edredom, o outro está quentinho. A gente quer fazer as pazes, porque quanto mais perto, mais aquece, né? Dormir de conchinha no verão, ninguém aguenta, hein? Você dorme assim, né? Mas no frio parece um caracol, assim, enrola, né? Mas se está de briga não dá certo. Mas tem a técnica do dedinho, não tem? Como que a gente faz pazes no frio à noite com o dedinho? Você encosta o pé assim, ó, para fazer as pazes. Se responder positivamente, se der um chutão, você esquece, velho. Vira as costas e boa noite, né, velho? Mas se der aquela coçadinha, outra coçadinha, pronto, tá resolvido. Pede as pazes com o dedinho do pé. Tá? A ideia linda que a palavra de Deus está nos trazendo sobre o companheirismo, uma coisa aparentemente boba, quase infantil. Mas Deus tem esse propósito, um aquecer o outro. Às vezes não só fisicamente, às vezes emocionalmente. Palavras que aquecem, que aproximam, que confortam, estão previstas no projeto de Deus, na vida conjugal, na família e no companheirismo, gente. Até de uma comunidade. Deus prevê isso. Como nós temos aquecido a vida do irmão? Uma pergunta para a gente fazer. Eu tenho aquecido a vida do irmão? Com palavras de ânimo, de conforto, de estímulo até na vida do irmão. Um aquece o outro. É muito bom a gente trabalhar com textos assim, porque eles nos dão uma certa liberdade. Se fosse uma narrativa, não dá para viajar na maionese, não. Aí é alegoria que a gente chama. Mas quando você vai para os livros de sabedoria, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, não há dúvida, gente, a aplicação é essa. Há um contexto que, imediato, inicialmente, um viajante que precisa do outro para ir mais longe, que precisa do outro para ajudar quando cai, e para se animar, para se fortalecer na jornada, quando um está desistindo. A gente se aplica isso muito, muito à vida espiritual. Muito, porque eu digo, escolha alguém que vai te ajudar a ir mais para perto de Deus. Se você está esfriando na fé, seu coração está pesado, você começa a ver só coisa ruim na igreja, sabe? Ih, irmão, olha, aquela igreja está ruim, gente. Está fraca a coisa, viu? Aí o outro, aí que você vai ver o negócio na hora, viu? Ele vai pegar e dizer para você assim, olha, não é bem assim, bem, ó. Está acontecendo isso, isso, isso. Olha quanta coisa boa Deus tem feito. Ele faz você ver além. Ele aquece o seu coração, é verdade. Deus está lá, Deus está presente, apesar de todos os problemas que tem lá. Do contrário,
É mulher de Jó, gente. O que a mulher de Jó disse para ele? Quando ele foi fazer a lamentação dele? Amaldiçoa teu Deus e morre. É verdade, está uma desgraça aquela igreja. Aquele pastor então nem se fala. Vamos embora, vamos mudar de igreja. Mas Deus me livre. Aqueceu o coração. O seu cônjuge vai te levar para mais perto de Deus. É mesmo, é coisa ruim aquilo ali. Você tem razão, nada presta. Deus me livre, gelou, piorou. Companheiro para isso, gente. Se o seu companheiro está esfriando na fé, precisa de um aquecimento espiritual, você não tem que concordar com ele, não. Você tem que mostrar um pouco além. Falar, não, filho, não vamos desistir, não. Deus esteve conosco até aqui, não vai ser agora. Vamos superar isso. Isso é coisa pequena. Quantas coisas boas Deus fez naquela comunidade e fomos abençoados juntos. Agora por causa de um probleminha. E assim acontece. É uma aplicação que eu estou fazendo nesse texto. E o último ponto que eu gosto é a questão de defender. Ah, gente, isso é sério, hein? O texto diz assim, veja bem, verso 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eu não vou condenar quem usa assim as 3 dobras, então é ele, ela, e aí Jesus dá o cordão de 3 dobras e usa, né? E tem muita foto na internet, sabe? Aí tem um cordão de 3 dobras passando na aliança, porque é óbvio que Cristo presente, a ideia de 3 dobras, mas uma interpretação mais coerente não leva diretamente a isso, não. O texto está falando de um viajante que tem lutas e adversidades, que os dois juntos eles vão mais longe, que os dois juntos, como diz o texto, um cai, o outro levanta, um esfria, o outro aquece. E aí, meu querido, no meio dessa jornada do viajante, era muito comum eles serem abordados no meio do caminho e precisarem se unirem para lutar contra um mal em comum. Se alguém quiser prevalecer contra um, são adversários que vêm para derrubar, para destruir. É a ideia clara de você estar com mais pessoas, você está mais forte para enfrentar o adversário, as adversidades. Claramente esse é o texto. E aí ele usa uma figura óbvia. Se você pega uma corda, você sabe o que é uma corda, gente. E quando ele usa essa figura aqui, olha, o cordão de 3 cordas não se arrebenta com facilidade. Gente, a gente pega uma corda que é capaz de puxar um caminhão. Você vai nessas pontes, né, de cabo de aço, estaiada que a gente fala. Gente, pega um fio daquele, você é capaz de quebrar um fio daquele, se você mexer um fiozinho. Corta com alicate. Toneladas e toneladas, simplesmente porque eles estão unidos, juntos. Na vida conjugal, a aplicação é essa, gente. Se vocês estiverem juntos, venha o que vier, aconteça o que acontecer, a corda não arrebenta. E com Deus junto, presente, casal unido, família unida na diversidade. Porque na diversidade, infelizmente, humano, viu, gente? Tudo humano aqui, todo mundo ser humano sabe. Na diversidade, um culpa o outro, um xinga o outro. Passa, mas vai passar isso aí, viu? Aí levanta poeira, aquela confusão, a gente não está enxergando o que está acontecendo. É mais acusação do que... Mas a poeira baixa. É hora de se unir. Enfrentar a diversidade juntos. Como diz o texto sagrado, e eu acho lindo e repito. Se alguém quiser prevalecer, os dois lhe resistirão. Cordão de 3 cordas não se rebenta com facilidade. A ideia é essa. É que meio à nossa jornada da vida em família, em nossa vida espiritual, em comunidade, e de modo muito especial para o nosso tema, a vida conjugal, vocês juntos, vocês podem muito mais. Vocês são capazes de suportar muito mais coisas. À luz de tudo isso, vocês vão mais longe. Quando cai, o outro levanta. Um aquece o outro e um defende o outro. É duro, porque nós estamos vivendo uma época difícil, hein, gente? Porque cada vez mais a ideia de um defender o outro, a ideia, eu sei, eu sou às vezes machismo. Eu não sou machista, gente. Mas eu acredito que as diferenças que Deus fez dentro, aplicando agora para a vida conjugal, o homem tem que ser diferente da mulher. Mulher, deixa eu falar com você, não deseja que ele seja igual a você, não. Que pior coisa que tem.
ele tem que ser diferente de você, sabe? O homem, às vezes, ele é até um pouco mais tosco, sabe? Mas porque ele tem um propósito diferente. Sabe, nós estamos vendo uma sociedade que você sabe o que está acontecendo, né? Eles estão tentando dizer que o sucesso é a igualdade do gênero, né? Então, as mulheres estão cada vez menos afeminadas, menos femininas, ela vai virando feminista. Feminista é coisa feia demais, gente. Mulher feminista tem cabelo no sovaco, não é? É isso que a gente vê. Ela quer arrancar a camisa como se fosse homem, né? O feminismo é uma coisa que descaracteriza a feminilidade da mulher. É uma coisa doente. E o homem? Ai, Jesus, esse dia eu ouvi o homem. Olha, o homem ocidental está ficando uma coisa esquisita. Não, eu vi esses dias, eu trouxe para mostrar para os irmãos, porque pensa o homem que vai defender a mulher. Você vai ver aqui a figura, né, que a mídia, que os artistas, que a moda, que todo esse conglomerado quer imprimir, trazendo para mais perto, né? Mulher do sovaco cabeludo e o homem cada vez mais moça. Só que vai ficar uma coisa esquisita, que esse dia eu vi uma imagem de um homem do século 21, sabe? E eu assustei, né? Esse aqui é um homem que na Europa está sendo construído, o homem que a sociedade ocidental está construindo. Agora você imagina esse homem defendendo a sua família, a sua esposa, contra o terrorismo que está acontecendo lá na Europa. É isso aí, ó. Com todo respeito, gente. Isso aí. Está sendo descaracterizado. Parece um circo, gente. Entendeu? É uma tendência que nós estamos vendo. Os homens estão parecendo uma coisa, Deus me livre. Com todo respeito, quando a gente tem um caso que o cara tem um problema afeminado, a gente convive, trata com respeito, não tem problema isso aqui nessa igreja não, viu? Se a mulher tem uma tendência e a gente respeita, tá? O homem, isso é uma coisa. O que eles querem fazer é generalizar, transformar a exceção em regra. E o homem não defende mais a mulher. A figura do homem defender. Eu teria tanta coisa para a gente falar que ia estragar aqui o culto. Se eu contar tudo que eu tenho lido, pesquisado. Aquele mando de terrorismo matando mulheres e crianças na Europa e os homens lá, na moda, pronto para defender a família. Pelo amor. Mulher, agradece a Deus que o seu homem, você acha ele meio tosco às vezes? Ele às vezes meio bruto assim, sabe? Ele é meio... Tá? Ele parece que não tem muito jeito com umas coisas. Graças a Deus. Eu espero que na hora do vamos ver, ele seja um homem, para colocar a cara para bater, para ir lá e defender. A ideia de defender, ela faz parte da família, do projeto e do projeto do companheirismo. Meus irmãos, para a gente fechar, para concluir aqui, como temos vivido a nossa vida com o nosso companheiro ou companheira? Pergunte para você mesmo. Nós temos realmente, como diz, quando um cai, o outro levanta, ou acusa. Por isso coloco, defendemos ou acusamos o nosso companheiro. Auxiliamos, cooperamos ou competimos. Muitas vezes ocorre isso. Então, a cooperação ou competição, estamos aqui para defender uns aos outros ou acusarmos. E isso não se resume apenas marido e mulher, namorado e namorada. Isso se aplica à coletividade, à família, pais, filhos, a família estendida, nossa comunidade. Como temos cooperado com o irmão, como temos realmente vivido a nossa coletividade. Mas de modo muito especial, evidentemente, como temos vivido a nossa vida conjugal. Então, acertando os ponteiros no relacionamento. A figura do relógio eu não explorei muito hoje, porque eu tive que fazer a introdução, mas o relógio é antigo. Quem é antigo que sabe? Aquele relógio ficar na parede, tinha um cuco, ou então aquele relógio de bolso.
A gente assiste, e eu me lembro, meus avós, era o tempo todo ele ia lá, meu avô tinha um relógio lá, ele ia lá e acertava o ponteiro. Porque esses relógios antigos, eles dão mudança, defasagem. E tem que estar sempre assim, mas todo dia. Não vou acertar uma vez por mês, vai estar diferente de minutos e hora. A figura é perfeita para a vida conjugal. Porque acertar ponteiro, gente, todo dia. Todo dia você tem que ir lá e dar um ajustezinho. Dar corda, deixar a coisa redonda, acertar o ponteiro da sua vida conjugal. Feche seus olhos. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua família, o seu casamento, sua vida em família, em comunidade, companheirismo? Enquanto os irmãos vêm à frente, nós vamos orar. Ó Pai bendito, essa noite nós somos desafiados pela Tua palavra, Senhor.